Então, pessoal, o nosso tema de hoje é revoluções inglesas, tá bom? São revoluções no plural porque foram vários processos revolucionários, tá bom? E tivemos a Guerra Civil Puritana, a República de Cromwell e a Revolução Gloriosa, tá certo? Dentro disso tem muitos processos, muitos eventos, muitos acontecimentos que o tempo não permite tanto que a gente detalhe cada ponto. Cada ponto ia praticamente dar para a gente fazer várias aulas, tá certo? Mas a gente vai fazer um pequeno resumo para a hora da prova, tá certo? Quem quiser, levante a mão para fazer uma pergunta. O que acontece? Temos o primeiro processo é a Guerra Civil Puritana. Rapidamente, como eu já pude detalhar um pouco para vocês, e vocês já até pesquisaram em casa, o processo na Inglaterra é um processo único, é um processo específico dentro da Europa. Por quê? Porque a Inglaterra é os primeiros reinos da Europa. A primeira nação da Europa, a gente tem Portugal, e Inglaterra é uma das primeiras também, por cerca do século XI, século XIV, tá bom? A formação da Inglaterra e do parlamento inglês, tá certo? O poder da Inglaterra, ele era voltado em relação ao parlamento e o rei. O que significa, pessoal? Que o parlamento, o que era o parlamento? O parlamento era o grupo dos nobres, tá bom? Da nobreza, e também tem a Câmara dos Comuns. Tem a Câmara dos Nobres e a Câmara dos Comuns. Tá certo? O que é os comuns? São representantes do povo. Tem representantes da nobreza e representantes do povo. São duas câmaras. Como é que eles fazem? Eles iriam então conversar e votar a respeito das leis e das propostas para a sociedade, tá bom? Só que assim como a gente viu na Idade Média, tinha aquela questão de quem era mais poderoso, a igreja ou o rei. Nessa época aqui, a igreja ela já ficou bem fraca, tá bom? A igreja católica. Nessa época, a igreja católica ela já tem bem menos poder, tá certo? E o caso da Inglaterra, a gente tem algo bem específico, tanto a questão do protestantismo evangélico, quanto a questão da própria formação religiosa do povo inglês, tá certo? Por quê? Porque a gente tem, pessoal, que ver que na Inglaterra a gente já tem algum processo bem antigo, tão antigo quanto a Inglaterra, como a gente já falou nas aulas, a Guerra dos 100 Anos, tá bom? Entre França e Inglaterra, as formações dos povos ali, vikings, bárbaros. Você sabia que tem uma descendência viking no povo inglês? Interessante, né? E aí o que acontece? Tanto é que a Grã-Bretanha, que é a ilha que a gente conhece hoje como Escócia, Irlanda, Inglaterra e País de Gales, é Bretanha por causa do povo bretão, que era um povo bárbaro, um povo também unido e misturado com os vikings, tá certo? Isso é interessante. E aí, pessoal, prosseguindo com o tempo, com as unificações do povo inglês e com a proposta do parlamento, desde o começo tem a figura do rei, e o rei, ele se subordinando ao parlamento, tá bom? E aí o que acontece? Existia um rei chamado Henrique VIII, que eu já falei para vocês, tudo mais, que ele acabou criando uma igreja para ele, tá certo? Por quê? Porque ele tinha uma esposa que era ligada com o catolicismo medieval, que era ligada com os poderes franceses e tudo mais, e aí ele queria se divorciar dela porque ela não lhe dava o herdeiro homem, tá certo? Só que o Papa não deixou, por quê? Porque essa mulher que ele queria se divorciar, ela era parenta do imperador da Europa, tá certo? Ou seja, ela queria uma briga com gente grande. Só que Henrique VIII sabia que a Inglaterra era poderosa o suficiente para criar essa briga, e não só poderosa o suficiente para criar essa briga, mas ele poderia bancá-la, e ele foi ousado, tá bom? Não só ousado, mas a gente viu que Henrique VIII ele teve 6 mulheres durante a vida, tá bom? Naquela época ele já era muito doido, entendeu? E aí o que acontece? Ele mesmo cortou a cabeça de algumas, tá bom? Matou algumas, culpando elas de traição, culpando elas de serem problemáticas e coisa parecida. O próprio Henrique VIII, pessoal, ele funda o que a gente chama de igreja anglicana, tá bom? O anglicanismo. E anglicano, pessoal, tem a ver com anglo. O povo que fundou os territórios ingleses são anglo-saxônicos também, grã-bretanhos e anglo-saxônicos. Então, o rei é o principal
a principal figura na Inglaterra, tá certo? E esse rei, o Henrique VIII, ele fundou a Igreja da Inglaterra. E lembre que nessa época o Papa ele já não tem mais poder do que uma nação, do que um país, por exemplo. Tanto é que o Papa, na época, ali de 1300, ele foi preso na França e o Papa, que era de Roma, se tornou francês, tá bom? Decidiram eleger o Papa francês e prender outro Papa, a gente chama de cativeiro babilônico da Igreja. E aí Henrique VIII, nessa época, 200 anos depois, lá por volta de 1500, então ele pensa assim, que ele vai tomar as escolhas dele de fundar a Igreja Anglicana, e o Papa não vai querer contrariar, por quê? Porque ele já havia passado por aquele problema todo, a figura do Papa no cativeiro na França. Ele ia se arriscar de novo? Claro que não, tá bom? E tinha um contexto, pessoal, bem específico da Inglaterra. Por quê? Porque simplesmente havia John Wycliffe, que na faculdade de Oxford, ele estava ali e ele traduzia a Bíblia do latim para o inglês, para que as pessoas lessem a Bíblia no inglês, tá bom? E a igreja era totalmente contra isso, porque ela dizia que o latim era a única língua pura, traduzida por Jerônimo, que poderiam ler o texto sagrado. Wycliffe ele não só traduzia, mas ele mandava pregadores chamados lombardos, tá bom? E então uma intensa perseguição contra isso se teve na Inglaterra, a tal ponto de ter um princípio específico. Por exemplo, você geralmente não poderia ter uma Bíblia em casa. Por quê? Porque era muito caro fazer uma Bíblia. Você tinha que gastar um rebanho ali de animais, tá bom? Para fazer pergaminhos e rolos. Você tinha que pagar um copista, que era super caro também, ou seja, só quem era muito rico tinha Bíblia, tá certo? E aí, pessoal, além disso, ficou proibido que estivesse circulando Bíblias ali, a tal ponto de que se você falasse o Pai Nosso em inglês, você seria queimado, tá bom? Era uma coisa terrível. Crianças sofriam esse tipo de perseguição, tá bom? Crianças e famílias. E aí o que acontece? Com esse progresso e com esse crescimento, aparece uma figura chamada William Tyndale e William Shakespeare. William Shakespeare, ele trouxe ali, muito famoso por suas peças, por filmes que são inspirados nos seus escritos. Ele trouxe muito da revolução cultural, do crescimento cultural ali na Inglaterra. William Tyndale, ele é famoso, por quê? Porque na época de Henrique VIII, ele traduz a Bíblia do grego e do hebraico para o texto, para o inglês. E ele traz, pessoal, uma tradução especializada, tá bom? Mas uma tradução melhor do que a de John Wycliffe, tá certo? E ele é perseguido, Henrique VIII manda queimar ele, tá bom? Junto com Thomas More. E aí aquela coisa, 3 anos depois que Henrique VIII queima ele, Henrique VIII assume que agora ele vai liberar a Bíblia do Tyndale que ele acabou de queimar, tá bom? É interessante isso aí, porque Tyndale, justamente quando ele foi queimado, ele orou para que os olhos dele na Inglaterra fossem abertos. E os olhos dele foram abertos mesmo, tá bom? Porque ele trouxe essa reforma inglesa. E esse período, pessoal, é muito interessante porque era um período, como eu falei para vocês quando eu brinquei com a colega, né? É como se fosse casos de família, tá bom? Porque tem é uma história, pessoal, muito interessante, digna dos maiores filmes. Inclusive tem séries e filmes. Por quê? Henrique VIII morre, e Henrique VIII morre deixando só um herdeiro, que é o Eduardo VI, tá bom? O Eduardo VI, pessoal, o que acontece com ele? Ele era um rei, mas ele era muito doente. Apesar de ser protestante, de ser um rei muito inteligente, ele era uma pessoa com uma saúde muito frágil, tá certo? E ele morre muito cedo. Então, Jane Seymour, que é considerada a rainha de 9 dias, ela fica só 9 dias no trono, ela assume. Porque Maria a Sanguinária, que é o nome, a Mary Blood, ou seja, era uma das filhas do Henrique VIII, que era filha de uma mulher que ele tinha tomado como sua esposa, e ela teve uma mãe, tá bom? Só que essa mãe da Mary, da Maria, ela foi decapitada. Então, tudo quanto era protestante, tudo quanto todo mundo que não seguia as ideias dela, o que ela fazia? Ela queimava na fogueira ou matava, tá certo? Tanto é, pessoal, que ela tinha ódio por protestantes. Protestante bom é protestante morto para Maria, tá bom? Ou seja, ela se estima, pessoal, que ela matou de 200 a 2.000 protestantes, tá bom? E então esse pessoal fugiu para o restante da Europa. Quem estava nessa época na Reforma Protestante?
Lutero e Calvino, tá bom? Então o pessoal foge para Genebra, e depois de fugir para Genebra, e lembre-se, esse pessoal que está lendo a Bíblia agora são os mais intelectuais, são o pessoal da universidade, são o pessoal que estão aprendendo questões sobre Kant, sobre Descartes, sobre várias pessoas ali que trazem esses pensamentos, esses séculos da luzes. É um contexto muito grande, tá bom? Mary, ela morre, ela passa 2 anos no reinado, morre muito rápido também. Então quem assume, pessoal, é a famosa Elizabeth I, tá bom? Elizabeth I, a gente teve a Elizabeth II recentemente que faleceu, infelizmente. E aí, pessoal, teve a Elizabeth I. E a Elizabeth I, ela dá mais liberdade para os protestantes, tá bom? E aí o que acontece? Só que a gente tinha um grupo, pessoal, dos puritanos. O que os puritanos eles queriam fazer? Quem lembra? Acho que vocês não notaram, porque os colegas estavam falando logo de puritano. Não se acanhe, tá bom? Não tenho medo por causa da câmera, tá certo? Então, o que acontece? Os puritanos, pessoal, eles eram protestantes, geralmente a maioria eram calvinistas, tá bom? O que é calvinista? Tem a ver com o pensamento de Calvino, tá bom? Puritano não é uma denominação, tá certo? A denominação na Inglaterra eram os anglicanos, como eu falei para vocês, da igreja da Inglaterra, eram os congregacionais, os batistas, tá bom? São esses os evangélicos que estão ali, os presbiterianos, tá bom? Que estão na Grã-Bretanha e Inglaterra. Só que aí, pessoal, a igreja anglicana, ela é considerada uma igreja que fica no meio, tá bom? O que é uma igreja do meio, pessoal? Lembrem que Henrique VIII, ele escreveu um livro chamado Em Defesa dos 7 Sacramentos da Igreja Católica e contra as heresias de Martinho Lutero, tá bom? Então, como é que ele vai se tornar protestante se ele odiava Lutero? Então fica complicado, ou seja, então, ele fez uma igreja com a moda dele, tá bom? Do jeito dele, com a cara dele, ou seja, coisa que ele gostava do protestantismo, coisa que ele gostava do catolicismo, então ele uniu, tá bom? Só que os protestantes de William Tyndale, de John Knox da Escócia, de João Calvino, eles tinham muito da seguinte questão: fidelidade ao texto bíblico. Logo, eles não aceitavam que se misturasse costumes da igreja católica com a igreja evangélica, tá bom? Eles não aceitavam, por exemplo, que se ajoelhasse para receber a hóstia, não aceitavam o sinal da cruz, tá bom? Não aceitavam essas coisas, por quê? Porque no culto eles diziam o seguinte: nada disso está escrito na Bíblia, tá certo? Então teve toda essa divisão. Os puritanos, lembrem, é o pessoal da universidade, é o pessoal que fala 5 línguas, é o pessoal que já é doutor, tá bom? É as pessoas mais intelectuais e os nobres, tá certo? Então, a gente tem o conceito do absolutismo, tá bom? O que é o absolutismo, pessoal? O absolutismo é que o poder absoluto na mão do rei. O rei é a lei. O rei faz o que ele quiser. Como eu falei com o exemplo do nosso colega Davi, que o rei poderia chegar na casa dele e dizer: essa casa aqui é minha, e não tinha ninguém para defender Davi. Por quê? Porque o rei é mais poderoso ali, tá bom? O rei é a lei. Inclusive, pessoal, era algo tão poderoso que o pessoal fazia a pintura do rei para ficar em casa, tá bom? E quando você chegava na sua casa e tinha a pintura do rei, você nunca dava as costas para o rei, tá bom? Você tinha sempre que andar olhando para ele e andar de frente para ele, porque dar as costas para o rei era um crime, tá bom? Era horrível, entendeu? É muito complicado, tá certo? E aí aquela questão: o rei é um ser humano, ele pode cometer erros, tá bom? Então, mas só que, como vocês podem ver, eles acreditavam no poder divino do rei, tá bom? E aí, pessoal, aquela questão: a gente também tem a Revolução Industrial na Inglaterra. Por que a Revolução Industrial explode primeiro lá, tá bom? Anotem isso, porque isso é pergunta de prova. Isso aqui eu vou perguntar isso na prova, tá certo? Por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra? Primeiro, a primeira Revolução Industrial é na Inglaterra, tá certo? Mas por que isso? A gente tem 3 causas principais. Por causa da liberdade econômica, tá bom? Do contexto das revoluções inglesas, tá certo? E da intelectualidade do povo. Liberdade econômica, intelectualidade do povo, contexto das revoluções inglesas, tá certo? Resposta, pergunta de prova, tá bom? E aí, pessoal, na Revolução Puritana de 1640 a 1649, se você quiser para repetir é só falar depois, tá bom? Na Revolução Puritana, tá bom? A Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes haviam se reunido porque o rei mandou, tá bom? Ele convocou o parlamento, tá certo? Só que aí o parlamento dizia o seguinte: rei,
o seu poder está sem controle. Não é não, Davi? Roubando a casa de Davi não dá. Entendeu? Rei, você está sem controle. Se acalme. Você tem que assinar esse contrato para que a gente tenha direitos também. Mas o rei ia lá e dizia o seguinte: não, nada disso. Eu sou todo poderoso, isso aqui eu não vou seguir nada do que vocês dizem. Tá bom? Então, depois que ele fecha o parlamento e faz todas essas coisas, e ele decide fortalecer mais ainda o poder, o que acontece? O parlamento avisa ele de novo, só que ele não faz, ele decide fechar o parlamento de novo. E aí é aquela coisa que eu disse para vocês, do filme do Oliver Cromwell, de 1970, que ganhou o Oscar de figurino, tá bom? Filmaço. Ele diz, o Oliver Cromwell, ele chega e desafia o rei. Ele diz o seguinte: você agora saberás que há homem na Inglaterra, tá certo? Por quê? Porque haveremos de tirar o Senhor do trono e haveremos de trazer os direitos para o povo inglês, tá bom? Você lembra do iluminismo e tudo mais, que o pessoal queria igualdade, fraternidade, liberdade? Já havia, pessoal, muito tempo atrás, protestantes, como a questão do João Calvino, do Lutero, principalmente o Altúzios, que dizia o seguinte: o rei, ele é escolhido por Deus, mas se esse rei roubar alguma coisa, fizer alguma coisa injusta, como eu falei para vocês no caso da casa de Davi, se ele fizer isso, ele vai não estar seguindo as leis de Deus. Portanto, o rei, ele não é absoluto, ele é submetido a um Deus absoluto, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Acontece a guerra civil. O que é guerra civil, pessoal? É uma guerra dentro do próprio país, povo contra povo. Então, pessoal, nessa guerra civil, o rei perde, tá bom? Uma guerra de 9 anos, o rei perde. Lembra do exército do Oliver Cromwell? Um exército pago, um exército que não é só nobreza, um exército que o pessoal que luta bastante ganha guerra. É o pessoal que é privilegiado no exército, tá bom? É o exército do Oliver Cromwell. Então, pessoal, um exército por mérito, tá bom? O Oliver Cromwell ganha, o rei é preso, só que o rei, preso ainda, ele já queria fazer acordo com a França para dominar de novo a Inglaterra, tá bom? E o que acontece? O rei, então, ele é acusado de traição, corta a cabeça do rei, o primeiro rei que é morto na Inglaterra, tá bom? E Oliver Cromwell, o carcereiro, ele diz o seguinte: vocês veem esse sangue aqui é o sangue de um rei pecador. Esse sangue não é azul, esse sangue é de uma pessoa qualquer, tá bom? Então, pessoal, Oliver Cromwell, ele é colocado como Lorde e Protetor da Inglaterra, porque ele protege a República Inglesa de outros abusos, tá bom? Em Oliver Cromwell, que a gente tem a lei de navegação, tá bom? Que todo o navio que entra na Inglaterra tem que ser inglês, ou seja, a economia na Inglaterra era para a balança comercial, ou seja, a balança favorável. Tudo que estivesse trazendo mais lucro à Inglaterra, ela trazia. Eles fizeram, por exemplo, um acordo com Portugal, que eles davam tecido para Portugal, a Inglaterra, e Portugal recebia... não, o contrário. A Inglaterra, ela dava vinho para Portugal, e Portugal, ele comprava também tecidos, tá bom? Ou seja, era uma troca. Portugal dava vinho, a Inglaterra dava tecidos para Portugal, tá certo? E aquela questão, o que se usa mais, é roupa ou é vinho? Claro que é roupa, tá certo? E aquela questão, né? A lei da navegação também forçava que todo navio que entrasse na Inglaterra fosse navio inglês, ou seja, a Inglaterra começou a ganhar muito dinheiro. E Oliver Cromwell, ele ganha nas navegações, inclusive até hoje a marinha da Inglaterra é a marinha mais forte do mundo, tá bom? Na Segunda Guerra Mundial também. Durante o Oliver Cromwell, que eles ganham a Holanda, tá bom? A Holanda que era um grande adversário nos mares, tá bom? E eles ganham a Holanda com o Oliver Cromwell. A Inglaterra cresce, os puritanos ganham liberdade, porque, lembrem, Oliver Cromwell, ele era um puritano, congregacional, tá bom? E aí, pessoal, só que Oliver Cromwell morre, o filho dele não consegue continuar. 2 anos depois, o que acontece? Eles trazem de novo o rei, tá bom? Lembrem, sempre os reis são o seguinte, ó, o nome dos reis: Carlos I, é muito fácil isso aqui, Carlos I, aí depois Jaime I. E aí você diz assim, qual o nome dos outros 2 reis? É justamente isso, é só você botar aqui, ó, Carlos, aí o Carlos II, aí depois vem o Jaime II também, tá bom? Muita criatividade, pessoal. Então,
o que acontece? Na Revolução Gloriosa, pessoal, por que é Revolução Gloriosa? Porque o Jaime II tinha ódio de protestantes também, tá bom? Por quê? Porque porque tinha matado o pessoal da família dele e tudo mais, e tinha muito problema. Só que aí, pessoal, entra mais um caso de família, tá bom? A filha de Jaime II, ela era casada com Guilherme III, Guilherme de Orange, tá bom? E ele era... Guilherme II tinha uma filha, e essa filha, ela era casada com esse Guilherme de Orange, tá bom? E aí o parlamento inglês, vendo que o rei já queria fazer de novo abusos, ele decide chamar o Guilherme, tá bom? E o Guilherme se torna o rei por direito da Inglaterra, tá certo? E a Revolução Gloriosa por quê? Porque a gente lembra da glória no texto bíblico, e a gente lembra também que essa revolução não teve guerra, tá bom? Foi uma revolução pacífica, tá certo? Que eles dão o direito. E aí, pessoal, o que acontece? O rei, ele assina uma carta de leis, que é o Bill of Rights, ou seja, lei de direitos, tá bom? Os direitos do povo. Por quê? Agora o povo tem direito a não sofrer mais abusos do rei, no absolutismo, tá bom? Depois que ele assina, ou seja, o poder do rei, ele é restringido, tá bom? Restrição. E aí, pessoal, a partir disso temos a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Revolução na indústria, Davi, é o seguinte. A Revolução na indústria, ela faz o seguinte, ó. Antigamente, você tinha uma pessoa que fabricava o sapato inteiro, tá bom? Era um artesão, que era uma pessoa muito boa, tá bom? De fazer essas coisas e tudo mais. Ela fabricava o couro, ela costurava, ela fazia o cadastro, tá bom? A Revolução Industrial, pessoal, o processo ele vai se tornando cada vez mais complexo, tá bom? Por quê? Porque agora eles descobriram que você dividindo um trabalho para cada ficava muito mais rápido, tá bom? Agora uma pessoa é especializada, ou seja, agora tem uma pessoa para fazer cadastro, uma pessoa para costurar, uma pessoa para fazer o couro, tá certo? Ou seja, a gente chama de produção em série, tá certo? Você lembra do iluminismo? O iluminismo, a ciência, a influência da leitura, por quê? Porque o protestante ele tem muita influência nessa época, porque todo mundo que é protestante tinha que aprender a ler. Eles davam muita importância para o conhecimento, para a intelectualidade. Tinha que ler, tinha que fazer universidade para aprender o texto bíblico, porque o texto bíblico não é fácil, tá bom? Então, você tinha muito crescimento, tá certo? Eles descobrem a energia a vapor, tá certo? Agora, o meio de transporte não é só o cavalo, o animal, mas é, por exemplo, o barco a vapor, tá certo? E aí, pessoal, vai ficando tudo mais rápido, ou seja, como eu escrevi aqui para vocês, ó. Diminuir a distância pelo tempo, tá bom? Eles vão fazendo invenções, eles vão usando carvão nas indústrias, tá bom? Na Inglaterra. E aí o que acontece? Essa revolução industrial, pessoal, vai mudando a Inglaterra, vai mudando todas as coisas. A gente tem também a questão do Cromwell, só para, não vai cair na prova isso aqui, mas só para vocês saberem. Os diggers, os escavadores, era o pessoal que decidia ter, que queria ter todos os direitos dos leveres, que não só queriam ter direitos, mas queriam que o rei e a nobreza fossem tudo igual, tá bom? Aqui, a gente tem o pessoal tendo aquele problema com as máquinas, muita gente morrendo, o pessoal muitas vezes sendo indenizado nos campos, ou seja, todo mundo, a maioria do pessoal que estava nos campos vai tudo para a cidade, tá bom? E vai mudando a sociedade vai se tornando cada vez mais complexa, tá bom? E mulheres e crianças trabalhando, mulheres e crianças morrendo na fábrica, trabalhando 16 horas por dia, tá bom? 16 horas por dia você não tem nem tempo para dormir direito, tá bom? E aí, pessoal, vão ter os direitos trabalhistas, o pessoal vai lutar pelos direitos, vão ter os sindicatos da época, e vão ter desenvolvimentos muito interessantes, e aí aquela questão que a gente vai detalhar logo depois nas próximas aulas, tá bom? Aí vocês lançam as perguntas, tá certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, né? Beleza. Aí vocês vão lá e assistem essa aula no YouTube. Pode falar. Pergunta? A nobreza apoiava Sim, apoiava sim. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, ó, o rei e a igreja,
tem alguma relação, tá bom? O rei e a igreja, às vezes eles são amigos, às vezes eles estão meio brigados, entendeu? Tem muito problema, por quê? Porque a igreja, ela trabalhava, alguns teóricos da igreja, ela dizia que tinha o direito divino do rei, tá bom? Que é justamente o absolutismo. Então, todo mundo tinha que apoiar, tá certo? Por que eles começam a não apoiar? Porque eles começam a ver ideias como de Altúzios, como ideias que poderiam dizer que o seguinte: se o rei não seguir a lei de Deus, então ele não é um rei que está de acordo com o que Deus quer, tá bom? Então é que tem a Guerra Civil e a Revolução Puritana. Mas agora, grande parte da Europa acreditava na teoria do absolutismo, tá bom? Ok? Outra pergunta? Tranquilo? A gente tem a participação da nossa colega. E é isso aí, tá bom? Obrigado.